Pessoal, hoje a gente tem uma convidada muito especial, aquela que promove a sua venda. Sabe aquela hora que você não está esperando e vem uma venda para você, vem aquele lead top? Essa é a responsável por isso. Ela que coordena todo o processo. Aqui, chamei Jéssica! Quem conhece a Jéssica faz assim, um coração para a Jéssica. Top. Gente, a Muito, Jéssica que muito manda o bom. lead para você. Aquela venda é a Jéssica que pensa tudo, ela que coordena o esquema. Entendeu? Então, presta atenção no que a Jéssica vai falar hoje. Ela vai trazer informações muito bacanas. Mas antes de eu liberar para a Jéssica, eu quero falar com você sobre 4 livros. Eu já li e é top. Quer mudar a sua vida? Anota aí. Douglas, vai botando no chat aí. O Milagre da Manhã. Esse livro, gente, é top, hein? Ele defende que a forma como que você começa o seu dia determina a sua qualidade de vida. Quem levanta 5 horas da manhã? Daí não é fácil não, hein? Levantar 5 horas, calçar o tênis, ir para academia, malhar, não é fácil não. Mas é isso que o autor propõe, né? Ele dá o método Savers, né? Savers, salvação, silêncio, afirmação, visualização, exercício, ativar o corpo, reading, que é a leitura, e a escrita. Então, meditação, oração, frase positiva, imaginar objetivos, ativar o corpo para aumentar a energia, aprender algo novo com livros de desenvolvimento, escrever reflexões. Se a gente está sempre falando nisso, né? Não ganho nada para vender esse livro, ganho quando você melhorar a sua vida. Outro livro top, olha aqui, parece utopia, né? Trabalhe 4 horas por semana, do Tim Ferriss. Esse cara me fez abrir a minha mente sobre tecnologia e o digital, né? Trabalhe 4 horas por semana, hein? Não é por dia, não, é por semana. Liberdade de tempo, mobilidade e renda automatizada. Pense nisso, né? Outro livro top que fala sobre finanças, O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem já leu? Tem que ler, hein? Tem que ler. Eu acho que tem nesse negócio de podcast aí. O Homem Mais Rico da Babilônia. Princípios atemporais de educação financeira. Qualquer pessoa que quer alcançar a riqueza, aplicar regras simples e disciplinares sobre como ganhar, guardar e multiplicar o seu dinheiro. Olha que legal. As 7 regras de ouro da riqueza, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. E depois disso, outro livro bacana. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Tem uma pesquisa aí que fala, né? E esse autor reuniu isso. Então, a ideia do livro é mudanças internas e profundas no caráter. O autor apresenta 7 hábitos que ajudam a pessoa a evoluir de dentro para fora, né? Seja proativo, comece o objetivo na sua mente. Primeiro você pensa, depois você age. E, primeiro e mais importante, priorize o essencial. Larga de fazer o que está te tomando tempo. Ó, fica assistindo novela, não. Novela é a mesma coisa. Todas as novelas que eu já assisti é mocinho, bandido, fica rico, fica pobre, sofre, apanha. No final, às vezes nem tudo dá certo, né? Para de mexer com novela e vai programar a sua vida. Então, 7 livros, 4 livros para vocês mudarem a vida de vocês. O que você está fazendo da meia-noite às 6? Esse dia um corretor falou para mim, Borella, mas eu estou cansado, eu chego em casa à tarde, durmo meia-noite. Eu falei, tá, o que você está fazendo da meia-noite às 6 para mudar a sua vida, né? E a pergunta que eu costumo fazer, qual é a sua motivação? O que te faz levantar às 5 horas da manhã todos os dias, né? É seu filho, é seu objetivo financeiro, é seu novo carro, é a sua vida, é a formatura do filho, é a viagem para a Europa, né? Quem conhece a Europa, quem conhece a América do Sul, já viajou, cara, precisa gastar o dinheiro, não é só botar no colchão, não. Ok? Não é isso, Elizabeth Ferreira? Elizabeth está prestando atenção lá. Gente, com muito prazer, eu apresento para você, Together, ó, a Jéssica, para mim, ela é a- uma pessoa guerreira. Imagina, carioca da Gena, vim para Minas Gerais e ver nós falar uai, sou, piqui, como é que é? Pamonha, piqui, arroz. É muita mudança, hein? E a Jéssica superou tudo isso. Bem-vinda, Jéssica. Mais um Obrigada. carioca ajudando Minas Gerais a crescer. E obrigado por você estar na Realiza. E agora é com você. Obrigada, obrigada, gente. Bom dia, tá todo mundo aí.
Queria agradecer pela oportunidade, pelo convite. Em algumas praças aqui eu já dei essa... A gente já conversou, né, sobre os leads, sobre como que é a jornada do lead até ele chegar aí, né, no app de cada um. Né? Tem um processo muito grande, tem as SDRs. Está todo mundo conseguindo ver minha tela? Eu não estou conseguindo ver minha tela. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Vocês estão vendo? Estão vendo? Então, Tá ótimo. perfeito. Estamos sim. Então tem uma grande jornada até esse lead chegar aí no app de vocês, até vocês receberem aquela notificação no celular da SDR, né? Para algumas praças aí, quem conhece a Larissa, para outras praças conhece a Samara, e tem algumas praças que por enquanto estão comigo, porque a gente tinha um outro SDR, o Murilo, né? Ele saiu, tá na corretagem, foi aí para trabalhar com vocês, e eu que estou atendendo até a gente colocar uma outra pessoa. Mas é importante a gente estar aqui tratando esses leads, conversando com esses clientes, tendo a primeira percepção, e a gente tem alguns segredinhos e boas práticas que faz a gente conseguir entender qual é o perfil desse cliente, como que ele chega aqui, o que ele pergunta, se ele está qualificado, se ele não está qualificado. E nem toda qualificação significa se ele tem uma boa renda ou se ele não tem. Então, é isso que a gente vai entender um pouquinho agora. Eu vou falando, tá, gente? Então, se vocês quiserem interromper, se vocês tiverem dúvidas, ou se vocês no final quiserem perguntar, quiserem que eu volte a algum slide, é só falar, tá bom? Então, vamos lá, vou passar aqui para o próximo. Passou aí? Passou. Tá Esse ótimo. funil aqui é o funil de fevereiro, dos nossos resultados de fevereiro. Eu vou explicar ele um pouquinho para vocês. Eu não sei todos os detalhes também, porque seria muito técnico, mas vou explicar mais ou menos como que funciona. Eu não sei, eu acho que todo corretor aqui já escutou aquela frase: é 100 para 1. São 100 leads ou 100 clientes para uma venda. E aqui no SDR não é muito diferente, se vocês forem reparar mais ou menos como funciona. Aqui é a quantidade de leads recebidas, né? 900, no mês de fevereiro, Brasil, tá? Para todo mundo. 900, 9.964 leads. Foi o que o SDR recebeu de lead. Quanto disso virou oportunidade? 997. Ou seja, o SDR tratou, conversou, atendeu, ou tentou falar, assim como vocês também tentou falar, ligou, mandou e-mail, mandou WhatsApp para 9.964 leads. E a gente só conseguiu gerar 9.997 oportunidades. Então, olha quanto trabalho foi feito no mês de fevereiro. Né? Isso daí varia de cada praça, tem praça que tem mais leads, tem praça que tem menos leads, tem praça que tem mais produto, tem praça que tem menos produto. Mas isso só mostra o quanto trabalho é feito em cima desses leads. Então, é bastante. Então, de tudo isso daqui, gerou isso aqui, né? De oportunidade. É importante reparar também o custo do lado aqui, né? Porque essa é a quantidade esse é o custo por lead. E à medida que a gente vai afunilando, esse custo vai ficando mais alto. E no final, esse custo por venda, ele existe um custo aqui por venda, por cada um. Então, quando chega na mão de vocês, que é mais ou menos quando ele vira oportunidade aqui, quando ele vai para o aplicativo, ele vai para o corretor atender, ele já tá custando isso daqui. Então, nunca é simplesmente um lead perdido. Às vezes ele não vai chegar perfeito. Na verdade, na maioria das vezes ele não vai chegar perfeito. Chegar perfeito é a exceção, não é a regra, né? E é isso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Essa questão do número de visitas, gente, essa é uma questão que a gente já fala há muitos anos, né? Esse ano eu faço 5 anos de Realize. Quando eu comecei na Realize, eu era SDR de campus, e era o Realize App estava no comecinho, foi a época da pandemia, 2020, eu entrei em outubro de 2020 na Realize. Então, assim, já era uma questão, essa questão de confirmar a visita no aplicativo. Hoje, em 2025, a gente ainda tem um número de visitas pequenininho, assim. É impossível acreditar que só tenha 35 vendas no Brasil todo. Então, isso ainda é uma questão. A gente fala todo ano sobre isso, de confirmar a visita no aplicativo. Eu acredito que ainda tem uma boa quantidade de corretor que faz a visita, marca a visita no app, mas não confirma. E aí a gente fica com esse número defasado. Então, era bem importante que a gente desse um pouco de atenção para esse número. E essa aqui foi a venda
do SDR, né? Então, no final, essas vendas custam cada uma esse valor aqui para Realiza. Aqui é o valor vendido do SDR, né, da participação dele para Realiza, e esse 15,12% é a participação da SDR nas vendas, tanto on quanto off, ou seja, uma participação bem significativa. Aqui eu coloquei para vocês, são as campanhas que mais são clicadas. A gente tem muita campanha clicada, a que está disparada aqui é o Casas Florença, mas o que mais é porque aqui não está o simulador, mas o simulador nas praças normalmente é o que mais converte, principalmente, por exemplo, a Goiânia, é o que mais converte, é o que mais o pessoal clica. O pessoal passa o dia todo ali fazendo simulação e, às vezes, eu estava falando com o Douglas agora mais cedo que, por exemplo, teve 600 leads do mês de fevereiro, não, do mês de março, só do simulador, ou seja, caiu 600 pessoas lá para a gente conversar só do simulador. O pessoal simula e vem conversar com a gente. É aí que a gente vai começar a fazer o filtro desse cliente. Mas o que esse lead acha quando ele entra no nosso sistema da Realiza? Como que é a jornada dele? Primeiramente, ele vai encontrar esse WhatsApp. Esse é o nosso número do WhatsApp, tá? Não sei se vocês conhecem. Essa é a carinha dele. A gente coloca aqui algumas informações, sites, o Instagram da Realiza. Aqui do lado, essa é a nossa plataforma que a gente faz atendimento. Não é um WhatsApp convencional, é uma API oficial da Meta, porque alguns corretores aqui sabem que a Meta está banindo os números, né, que você manda muita mensagem para as pessoas. Se elas começarem a bloquear seu número, ou ele perceber que você está mandando muita mensagem, ele vai começar a banir. A gente teve esse problema lá tem uns anos, então a gente teve que contratar uma ferramenta oficial da Meta para estar falando com os clientes da Realiza. Foi um investimento super necessário para a gente estar conseguindo falar com os nossos leads. Então a gente utiliza um chat oficial. A gente usava uma ferramenta chamada TakeBlip e agora a gente usa essa aqui que se chama Poly. E aí eu falo com todos os clientes aqui, eu filtro atendimento, eu vejo os meus, vejo da Samara, vejo da Larissa, mas eu estou atendendo só os de Minas e Campo Grande. E a gente passa o dia todo aqui falando com eles. E aí, como que é? Qual que é? Quando ele cai aqui, normalmente ele recebe uma mensagem do produto que ele converteu ou do simulador. Essa mensagem fica lá. Essa pode ser, se ele estiver dentro do horário, ele vai receber uma mensagem, se ele estiver fora do horário, ele vai receber outra mensagem. E aí a gente entende que é o nosso primeiro contato. E aí vamos ver, já é um filtro de perfil de cliente esse primeiro contato. Qual é o nosso desafio como SDR com esse cliente? Começar a conexão e o engajamento para poder gerar uma oportunidade. Se ele chamar no nosso número, que às vezes acontece. Oi? Alguém me chamou? Não, estamos te ouvindo aqui. Se ele chamar no nosso número, ele vai receber essa mensagem aqui de boas-vindas, avisar que ele está conversando com um assistente virtual e qual é a cidade que ele gostaria de falar. Isso aqui, gente, já é um filtro, tá? Porque às vezes o pessoal clica aqui e ele viu um anúncio da casa de Rio Verde, mas ele é de Campos. Ou ele viu uma casa de Campos e ele é de Uberlândia, porque aqui não tem casa, por exemplo, né? Casa no mesmo padrão, não tem. E aí, isso aqui já é um filtro. E eu sei que isso é uma questão muito importante, porque às vezes acontece, né? Agora o Facebook mudou. É a questão dos anúncios. Eu não sei se vocês fazem anúncio patrocinado no Facebook, mas se eu estiver viajando e eu passar por uma região e ele vai me mostrar as propagandas daquela região, mesmo que eu não seja de lá. Então, se eu clicar, eu posso achar que é da minha cidade, mas não, é de outra cidade. Eu posso clicar, cair lá e achar que aquela casa ali é de Uberlândia, mas não é. É de outro lugar, porque eu passei por ali. Então, isso não tem o que fazer, é uma coisa da ferramenta. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre perguntando e confirmando. É sobre a cidade de tal lugar que você quer falar? É sobre a cidade de tal lugar que você deseja informações? É uma coisa que a gente faz muito aqui no atendimento, para que não chegue lead para vocês interessado numa cidade que vocês não é a cidade que vocês estão tratando, né? Então, esse é um primeiro filtro que a gente faz. Aí a gente faz uma forma de engajamento aqui com esse cliente, né? Pergunta. Isso aqui é uma mensagem que ele recebe se estiver fora do horário, né? Que é de 9 às 18, a gente atende aqui. Se estiver fora, a gente avisa que está fora do horário, que vai fazer a contato de manhã a partir das 9 e
deixo uma pergunta para esse cliente só para ele responder, porque eu tenho uma janela de 24 horas aqui. Como a meta se esse cliente não me responder, a meta não me deixa falar com ele, né? Que é o pessoal do WhatsApp, ele não me deixa falar com esse cliente. Então, eu faço uma pergunta de engajamento para esse cliente me responder alguma coisa. Nesse caso aqui, eu perguntei: enquanto você aguarda, você me responda, por favor, você busca por casa ou apartamento? E aí, muitos vão responder essa pergunta, porque eles já querem adiantar o atendimento deles. Se ele busca por apartamento ou casa, o que também já é um filtro para mim, porque se naquela praça não tem casa, eu já falo para ele: olha, nessa praça não tem casa, você tem interesse em ver os apartamentos? Se ele fala: não, eu só quero casa de qualquer jeito, esse atendimento está finalizado. Não tem muito que eu possa fazer. Agora, se ele fala: não, eu quero apartamento, não, eu quero ver os apartamentos, não, eu quero casa, e aí a gente já começa, eu já tenho um início de engajamento de uma conexão. Vamos para o próximo. Aí, às vezes, eu pergunto, seu interesse às vezes, quando não tem essa mensagem, seu interesse é apartamento em Campo Grande? Tem que confirmar, gente, se é Campo Grande MS, porque se não for, ou se é apartamento, pode chegar o lead para vocês aí errado. Então, eu estou confirmando com ele se é isso mesmo que ele quer. Sim. Às vezes, ele não é tão simples de me dizer sim. Ele vai dizer: olha, eu gostaria de saber valor de todos os apartamentos daqui de Uberlândia. Quando fala em valores, eu tenho um pouco de receio de passar, e as SDRs também. Por quê? Porque varia de acordo com a tabela atualizada e com a disponibilidade. Então, normalmente, ou eu vou fazer uma pergunta para ele sobre renda, ou eu já vou passar ele para o corretor. Depende de como é o perfil desse cliente. Eu vou passar isso para uma próxima mensagem para vocês. Aqui, ó, se vocês verem bem, eu perguntei se era apartamento em Campo Grande. Esse aqui já me disse que não, que é casa. Então, o meu filtro já funcionou aqui. Esse perfil desse cliente não é para esse produto. Aqui, quando eu quero perguntar alguma coisa de renda, eu sou muito cuidadosa, porque hoje em dia, com essa questão de golpes, as pessoas são muito cabreiras de dar informação. Então, eu informo por que eu estou perguntando. Eu quero valor de renda, né? Familiar ou individual, aproximada, para simular fluxo de pagamento e entender como ficariam os valores para você, sem compromisso. Tem gente que vem aqui e já solta. 35 mil. É o que eu ganho. Ótimo, gente. Maravilhoso. Perfil perfeito. Cliente pode comprar, já envio. Não tenho dificuldade com esse tipo de cliente. Agora, quando ele vem e fala assim, ele quer book do produto, ele quer planta, ele quer condição de pagamento, ele quer previsão de entrega, e ele quer não sei, saber se financia pelo banco X. Olha o tanto de informação que essa pessoa me pediu. Eu não posso passar isso tudo para ele, porque, primeiro, se eu passar tudo isso para ele, ele não vai nem querer conversar com o corretor, né? Ele já tem tudo que ele quer aqui. E segundo, é muita informação, é muita coisa. Esse cara. E outra coisa que ele está me dizendo que ele sabe o que ele quer, né? Ele não está assuntando, ele não está especulando. Esse cara sabe o que ele quer. Ele veio determinado. É um cliente que ele está pronto para passar ele para o corretor, porque ele sabe tudo o que ele quer. Ele não me deu informação de renda, eu não sei quanto ele ganha, eu não sei se ele tem perfil, mas concorda comigo que se eu não responder nenhuma dessas perguntas dele e devolver uma pergunta para ele perguntando de renda, ele não vai mais me responder? Não vai. Ele vai perguntar para outra, ele vai perder a paciência comigo. É a hora que eu passo ele para o corretor, porque ele tem muitas perguntas para ser respondida, ele quer que essas perguntas sejam respondidas, e se eu responder essas perguntas dele, ele não vai responder mais, ele não vai responder para o corretor quando eu passar. Então, essa percepção a gente tem que ter aqui. E aí, isso é a hora da gente entender o perfil do cliente. E aí, gente, uma coisa que é importante também, que eu queria destacar, é que quando a gente passa ele para o corretor, a gente deixa sempre aqui, ó, se chama Márcia, se chama Gustavo, a gente dá o nome do corretor. Para quando você entra em contato com ele e se apresenta, ele sabe que é você, que eu te passei para ele. Porque eu avisei. Olha, fulano vai entrar em contato com você, tá? Aí quando você fala: oi, tudo bem? Sou fulano da Realiza. A Jéssica te passou meu contato. Ele está ciente. Então, isso também é um cuidado que a gente tem, para ele não se confundir, porque a maioria das vezes ele está falando com um monte de gente ao mesmo tempo. E a gente precisa se destacar, tanto a gente como SDR, precisa se destacar para esse cliente, quanto você como corretor. Qual vai ser o diferencial? Em todas essas questões aqui, em todos esses momentos, o diferencial é sempre que a gente falou com ele muito rápido. Não demora. Para vocês terem uma noção, ó, as mensagens são sempre muito rápidas.
13h46, aqui está tapando, eu não sei se está dando para ver. Mas logo, logo a gente já respondeu ele, já enviou ele para o corretor. 5, 10 minutos a gente já está mandando, dependendo do fluxo do atendimento. Outra coisa que a gente faz aqui, gente, e que tem sido muito bom, principalmente agora nesse chat da Poli, é a avaliação do atendimento do corretor. No dia seguinte, ou mais tarde, do atendimento daquele corretor, a gente manda uma avaliação de atendimento do corretor para aquele cliente. E quase que 90% deles responde, porque é só clicar num botão. Ele responde se ele está muito satisfeito com o atendimento do corretor, se ele está satisfeito ou se ele quer outro corretor. Às vezes ele responde muito satisfeito, só satisfeito, ou às vezes ele responde que ele quer outro corretor. Quando ele responde que ele quer outro, eu vou procurar saber. Mas qual é o primeiro lugar que eu vou procurar saber por que ele pode estar querendo outro corretor? Aí eu vou dar uma avançada aqui para poder mostrar uma coisa para vocês. O primeiro lugar que eu vou procurar saber do porquê que ele está pedindo outro corretor é no feedback no aplicativo. Aquele conversa que a gente já teve várias vezes. Se eu não chegar aqui no aplicativo e não achar um feedback, só tiver a minha mensagem, fica muito difícil para mim saber por que esse cliente está dizendo que ele quer outro corretor. Porque o corretor não colocou lá que ele atendeu, que ele conversou, que o cliente não respondeu. Por exemplo, aqui, essa corretora de exemplo que eu estou usando aqui, que eu peguei exemplos de feedback, ela colocou atendimento concluído, feito um fluxo de pagamento, vamos agendar a visita. Se ele clicou outro corretor, pode ter sido engano, porque ela colocou todas as informações ali. Aí eu vou perguntar para o cliente só para ter certeza. Agora, se a pessoa colocou aqui, por exemplo, igual essa moça, em contato com o cliente, não atendeu ligação, mas interagindo via WhatsApp, pode ser que ela tenha colocado o número errado. Isso daí eu vou entender com o cliente. Então, eu vou perguntar para ele o que aconteceu com esse atendimento, por quê. Mas vai ser o que o cliente me disser, porque se o corretor não colocou lá, Jéssica, mas é bom perguntar para o corretor. Sempre que possível, a gente pergunta, mas às vezes, gente, o volume é muito grande. Porque nesse momento que eu estou falando aqui com vocês perceberam quanta coisa que a gente faz? A gente fala com esse tanto de cliente, a gente confere no aplicativo, a gente vê a avaliação, a gente vê no sistema se o corretor botou feedback, e vocês viram o volume? São 10 mil para o Brasil todo. É muita gente para poder virar 1.000. Então, se não tiver feedback lá do corretor quando eu precisar consultar, fica muito difícil, às vezes, eu consultar corretor por corretor para saber o porquê que aquele cliente está reclamando. Então, é muito importante essa parte. Sobre os custos do lead, porque cada lead tem um custo, a gente aqui é muito ciente de que cada lead tem um valor, e não só um valor, a gente sabe que é muito importante a gente tentar bastante falar com ele, porque aquilo dali é um cenário perfeito, ele logo me responde. E quando ele não me responde? Quando ele me deixa no vácuo absoluto? E quando eu ligo e ele não me atende? Aí a gente tem 5 tentativas de falar com esse cliente. Mensagem automática, WhatsApp ou ligação. WhatsApp de novo, isso no outro dia. São 24 horas. WhatsApp no outro dia, ligação, WhatsApp, 5 vezes. Na quinta tentativa, eu mando um e-mail para ele. Às vezes, no meio da tentativa, eu mando um e-mail assim mesmo. Porque às vezes o número dele está errado, ele cadastrou o número errado, é um número antigo. Eu mando um e-mail, porque se ele receber um e-mail, tem um número da Realiza lá, do meu WhatsApp ali, do chat, e ele pode me chamar lá no WhatsApp e facilitar tudo. Eu corrijo o número dele e continuo o atendimento. Então, assim, gente, é muito trabalho. Muito trabalho para conseguir falar com esse cliente, para mandar ele aí para o corretor, para ele dar continuidade ao atendimento. O que é muito importante em todos esses passos aqui? Tempo. Aqui está escrito que a gente manda uma mensagem automática de bot para ele com o prazo de até 2 minutos após o cadastro. Então, ele cadastrou numa campanha, em 2 minutos ele está recebendo uma mensagem. O andamento do atendimento, se ele estiver dentro do horário de atendimento, é do máximo 5 minutos. Claro que às vezes, depende do volume, esse 5 pode virar 6 ou 7. Mas é esse prazo rápido que a gente tem para falar com esse cliente. 24 horas que ele não me respondeu, eu vou tentar falar com ele de novo, ele vai receber uma mensagem. Se ele está me respondendo ali, engajando comigo, eu também estou engajando com ele. Ele recebe toda essa atenção de mim, então quando ele vai para o corretor, ele quer receber o quê? Toda a atenção também. Então, quando ele não recebe, isso cai bastante, impacta lá na avaliação do corretor
e impacta também no resultado dele mais para frente. E durante essa conversa, a gente tenta pegar a informação, ver o que o cliente quer saber, se ele vai passar a informação, para a gente poder estar passando esse lead para o corretor. Ô, Jéssica, Oi. só uma curiosidade. Você mencionou aí que muitas vezes o cliente coloca um telefone que é antigo, que são aqueles telefones que às vezes ficam salvos automaticamente no formulário, ele Isso, acaba usando ele, e você tenta mandar um e-mail para tentar isso. recuperar. Você tem uma noção da sua taxa de êxito quando você manda um e-mail para o cliente? Como é que eles andam respondendo por e-mail? Alguns respondem por e-mail, outros chamam no número e me mandam um print do e-mail. Eu não tenho um número, uma porcentagem, mas assim, acontece bastante, digamos, que se eu mando 10 10 menos e-mails, 3. talvez é isso, por aí. Não Então é então alta, tem algum tipo de mas retorno, é né? significativa. Sim, sim. Bacana. Ainda é uma estratégia interessante de usar, porque nem todo mundo abre e-mail, né? Às vezes o pessoal deixa lá, ixi, não abre Não, e-mail. eu questiono Mas isso quem porque abre, muitas vezes, retorna. até no próprio CRM, aí a lead chega para o corretor às vezes tenta ligar no número e está dando um número inexistente, mas quase sempre não, acho que em 100% dos casos dessas campanhas online, pelo menos do lado de cá, né? Sem contar as de vocês. Quando o cliente chega, ele chega com nome, telefone e e-mail. Então, mesmo quando ele Sim, esteja com o telefone inexistente, vale realmente a pena eu mandar um e-mail para ele, tentando um retorno, né? sim, sim. E os e-mails aqui na Realiza nunca são não aproveitados. A gente faz muita campanha por e-mail que também. A gente manda comunicados por e-mail. E a gente tem lá no nosso RD Station todo o histórico. Tudo, desde a primeira vez que ele acessou um site da Realiza, um e-mail, até das vezes que ele converteu nas campanhas, nos sites. Então a gente vê a vida toda do cliente, até quando ele vai comprar. Então, às vezes, um lead que Bacana. comprou hoje, a gente sabe que ele entrou lá em 2021 e está namorando o produto desde então. É até legal de ver. Excelente, obrigado. Nada. Voltando ao assunto de follow-up, gente. Eu dei o exemplo aqui da Zuleika, então, é um follow-up que ela colocou super simples, mas super efetivo, né? Que ela colocou que ela está em atendimento, que ela fez o fluxo e que ela vai agendar uma visita. Nesse caso aqui, era um cliente que até teoricamente está sem perfil, mas foi um combinado com a praça de que a gente ia continuar mandando leads que talvez não tivesse uma renda muito de acordo, mas que eles precisam apresentar o produto, porque a realista está chegando agora e tal. E ela está conseguindo montar um fluxo, mostrar para ele, olha, esse aqui talvez não dê, mas a gente em breve vai ter outro aqui, assim, assado, e assim vai. Não desiste do lead. Talvez não dê para eu vender para ele agora, mas dá para eu vender para ele quando chegar tal produto. Vou criar um relacionamento para conseguir. E se você criar um bom relacionamento com aquele cliente, ele volta para você. Porque tem cliente que é fiel. A visita agendada, muito importante, gente, agendar a visita em aplicativo. Como eu falei, impacta lá naqueles números lá na frente. O número fica feio lá, não dá para entender. Quando a gente tem reunião fim de ano, aquele número lá, ele é muito insignificante, difícil da gente conseguir montar campanhas para gerar visitas. O Fred está aí? Acho que não, né? Às vezes a gente tenta fazer campanhas para gerar visitas, estimular a visita em stand, e a gente nunca consegue saber se deu certo, porque quando a gente vai procurar ver o número de visitas lá, não tem esse registro. Então, assim, é muito importante essa questão das visitas, do feedback no aplicativo. O aplicativo ele é muito simples de usar. Se vocês algum dia disserem, olha, eu não sei, eu precisava de uma reciclagem, a gente pode, Douglas, convidar o Alex aqui para falar do aplicativo para o pessoal, para quem tem dificuldade de usar, para quem tem dúvida. Nosso aplicativo ele ainda é um pouquinho mais antigo, precisa mexer em algumas coisas, mas ele é muito intuitivo, né? Muito simples de usar. Então, mais para frente, se vocês quiserem um aulão aí de aplicativo, a gente chama o Alex, que é a pessoa que ajudou a desenvolver o aplicativo, que é o nosso programador no momento que mexe no aplicativo, e ele dá um aulão aqui de aplicativo para vocês, porque realmente é muito importante ter esses dados lá. Perfeito, a gente vai combinar isso, Jéssica. Bom. Vai ser ótimo.
As sugestões de boas práticas, continuar alimentando as informações sobre o atendimento é importante porque os leads voltam, e os leads voltam mesmo. Às vezes a gente manda o lead para o corretor, eles estão em contato, está conversando, mas sei, o cliente está com alguma ansiedade, ele volta, ele clica lá de novo, ele volta no dia seguinte, e quando ele volta eu fico muito confusa, porque eu não sei se ele foi bem atendido, porque às vezes ele respondeu lá na avaliação que ele está muito satisfeito, ou ele não respondeu a avaliação, e ele voltou. Eu não tenho feedback no app. E aí? Lá vou eu ter que ir atrás do corretor perguntar como é que foi o atendimento com esse cliente. Ah, Jéssica, ele não me respondeu mais. E aí eu fico sem saber o que fazer. Se não tem feedback, não te respondeu, eu vou ter que atender de novo esse cliente. Ele disse que ele quer passar por todo o processo novamente. Eu preciso reenviar. Então, a gente precisa decidir. Nesse caso, é muito importante ter o feedback lá. Você me dizer, ó, esse cliente não me respondeu, ele não me deu mais atenção, ele deve estar conversando com outro corretor, ele falou que está conversando com outro corretor, que aí eu vou ter uma outra conversa com ele, ó, eu falei com um corretor que eu te enviei, fulano, e ele disse que você falou que está conversando com outro corretor, como é que eu posso te ajudar? Porque eu quero entender o que ele precisa, por que ele está voltando. Então, é muito importante. Teve uma vez, quando eu era SDR, isso é um exemplo meu, né, de SDR, que o cliente, que a corretora colocou lá, o cliente está viajando, vai quando retornar, pediu para eu ligar para ele. Ele retornou, só que ele perdeu o contato do corretor. Isso acontece muito, tá? Aqui na cidade, principalmente. Ah, eu perdi o contato da corretora e ela voltou, só que ela não me avisou nada. Só que tinha feedback lá da corretora no app. E aí eu fui lá e transferi para a mesma corretora e ela fechou a venda. Porque eu vi o feedback. Eu não precisei nem conversar com ninguém. Eu vou lá, transferir e ela fechou. Eu não teve problema. E a cliente não me avisou que ela já tinha conversado com outra corretora e que ela tinha perdido o contato. Isso eu fui descobrir depois. Mas a corretora deixou o feedback lá certinho e eu consegui seguir com o atendimento normalmente. Isso acontece bastante. Os clientes perdem o contato, às vezes ele está falando com um monte ao mesmo tempo, ele não quer arriscar chamar ninguém para não poder não ficar recebendo mensagem, ou ele bloqueou todo mundo porque estava de saco cheio, porque ele estava de férias, não queria saber. Então, com o feedback, a gente consegue fazer tudo certinho. O tempo de compra de cada um é individual, gente, isso é muito importante. Às vezes a gente vai mandar um lead para vocês que ele pode não estar dando muita ideia naquela hora, ou às vezes ele está querendo só especular, saber agora informação e não vai comprar, mas não quer dizer que ele não vai comprar nunca. Às vezes eu vejo lead aqui de 20 anos atrás, né, de 2020, na verdade, de não sei quantos anos atrás que ele entrou no nosso sistema, não sei quando, e agora que ele está comprando. Eu mando lista para o Douglas 2021, 2020, de produto antigo. E eu vejo comprar. Eu fico até assim, meu Deus, será que ninguém tratou esse lead? Pode ser que tenha tratado, pode ter. Um monte de gente ligou para ele e ele não quis. Mas agora ele comprou. Foi o momento dele. Então a gente não pode desistir. Vamos lá. Uma coisa que às vezes eu recebo muito comentário aqui, gente, é porque assim, os nossos atendimentos, de vez em quando, uma pessoa passa aqui no atendimento e ela faz um estudo do atendimento do corretor e do SDR. Eu sou testada e vocês são testados. E essa pessoa pode ser qualquer um, pode ser alguém da Realiza, pode ser alguém de fora da Realiza. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente passa por muita consultoria externa e interna. E eles comentam, às vezes, o que eles acharam de ponto forte e de ponto fraco. E uma das coisas que foi conversado comigo foi sobre linguagem utilizada na conversa entre o cliente e o corretor. O que eles falaram? Linguagem com muitas abreviações, texto demais na hora de se apresentar para o cliente. Isso é muito importante. Eu botei um exemplo aqui, porque esse pessoal que faz a consultoria, eles fazem outras construtoras também. Então, eu coloquei um exemplo aqui de outra construtora, de como que ela foi abordada, de uma coisa que ela estava elogiando, para a gente poder refletir e repensar os nossos textos. No caso de vocês, corretores, na hora de chamar o cliente, tá? Utilizar uma linguagem objetiva, simples, sem abreviação, e se comunicar com o lead de uma forma simples, objetiva. Bom dia, como vai? Me chamo, né, fulano, sou consultora da Realiza Construtor. Qual é o melhor horário para falar com você por ligação? Ou por aqui mesmo?
e aí você deixa o cliente escolher a forma que ele quer ser contactado, porque ligação, apesar de ser a preferência da maioria dos corretores, gente, muitas vezes o cliente não gosta de ligação, ou às vezes ele não está podendo falar naquele momento. Eu sou o tipo de cliente que eu não gosto muito que me ligue, eu prefiro falar no WhatsApp. Eu acho que a maioria das pessoas, não sei porquê, acho que é mais prático. Acho que tem coisas da modernidade que vem que derruba totalmente as outras, né? E a gente não quer mais saber. Mas entendo que ainda é uma boa forma de criar conexão, mas tem gente que prefere não. Então é bom deixar ele escolher. E utilizar essa questão da linguagem também é muito importante e evitar texto longo. Quando eu estava procurando casa para comprar aqui na minha cidade, aqui em Uberlândia, eu recebia textos, às vezes, muito longos, um monte de informação de uma vez, tararara, informação, texto, né? Eu já não sabia qual era o nome do corretor, da onde que ele era, e-book e foto, travava até meu celular de tanta mensagem que eu recebia ao mesmo tempo. É muita coisa, o cliente fica com preguiça de ver. Então, assim, se pudesse, o menos é mais às vezes, então se pudesse ser simples e ir tentando engajar ele numa conversa e depois ir mandando a informação aos poucos, é uma sugestão minha e uma sugestão do pessoal que faz esses estudos de atendimento de tempos em tempos aqui para a gente e das outras construtoras, era legal, porque realmente faz a diferença. E essa questão do tempo de espera. Tempo de espera, ele muda a temperatura do lead e ele pode fazer você perder a venda. Porque se às vezes ele está esperando muito e ele está ansioso, ele vai sair clicando no patrocinado do corretor, de fulano de tal, de Beltrano, e quem responder ele primeiro vai levar. Então, assim, eu sei que às vezes a gente está na mesa aqui, a gente está ocupado, está atendendo cliente, está fazendo mil coisas, está vendo menino na escola, alguma coisa assim, mas tentar atender esse cliente o mais rápido possível, mandar um WhatsApp para ele, mandar uma mensagem, falar, oi, quando que eu posso te ligar, reservar um tempo, dar uma atenção é importante, o mais rápido que você puder, para poder não deixar esse lead esperando muito tempo, para ele não se sentir sem atenção. Porque ele recebe toda a atenção aqui no STR, quando ele vai para você e ele não recebe, esse fluxo para. E é aí que a temperatura muda. E muitas vezes é aí que a venda vai para a concorrência ou para outro corretor, e é onde a gente tem os lotes, que foram os números que eu mostrei lá na frente. Aqui, ó. Tá vendo esse número aqui, o lote? Isso daqui são leads que são enviados normalmente para a house, mas quem fecha é mercado, né? Então, o corretor da house recebeu esse lead, mas quem fechou foi o corretor do mercado. Por quê? A gente tem vários motivos. Escolha do corretor, do cliente, o cliente preferiu por algum motivo. Eu não ligo para os clientes para perguntar por que ele fechou com outro corretor. Isso não é legal a gente fazer isso. Foi uma escolha dele. Mas a gente procura saber, pelo menos com o gestor e com o corretor ali, o que aconteceu. E cada um tem uma explicação. Mas quando a gente luta muito para esse número aqui ser praticamente inexistente. Ele vai existir? Vai existir, porque às vezes ele muda, ele resolve. Mas que ele seja cada vez menor. Esse mês aqui não estava tão grande, mas já teve mês dele ser compatível, assim, da gente fazer 20 vendas e ter 20 lojas. Então, a gente luta para que ele seja cada vez menor, porque quando a gente manda um lead para um corretor, é interessante que ele fique com o mesmo corretor, né? O que mais aqui? Ah, gente, eu vou falar da campanha de indicação. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem que eu pare um pouquinho? Jéssica, só tem um comentário da Monique na parte onde você estava falando do follow-up, né? Ela comentou aí que o app Realiza ainda não permite o agendamento depois que sobe a documentação, pois o cliente, na maioria das vezes, envia a documentação e depois que ele agenda. Isso aí eu acredito que já é uma questão para discutir com o Alex, né? Sim, sim. Eu vou até falar com ele sobre isso, mas se ele não permite, realmente é uma coisa que é um gargalo, né? É uma coisa É. para melhorar realmente. Eu vou ver com ele se existe alguma forma da gente talvez colocar algum atalho, alguma Uhum. informação, porque aí fica realmente muito complicado, né? Se a pessoa teria que já agendar uma visita fake para depois estar subindo os documentos. E aí a gente não vai ter o número real do mesmo jeito. Mas Sim. eu vou estar anotando a sugestão aí para poder estar falando com ele.
Perfeito. O Ronaldo comentou aqui também na hora você estava explicando as dicas de textos curtos, né? Ele também comentou que o mesmo é para áudios, né? Geralmente também mandar áudios longos demais fica cansativo, né? Sim, gente, podcast não dá. O cliente não ouve. Embora às vezes ele mande para a gente, tá? Já às vezes eu pego aqui um pessoal que quer me explicar a vida toda deles, mas o cliente tem o direito de fazer o que ele quiser em relação a isso, porque a gente quer a informação dele, né? Mas de volta normalmente não funciona. Perfeito. Por enquanto é só essas duas pontuações. Pode seguir. Gente, campanha de indicação. Eu vou falar rapidinho dela. Quem conhece, ótimo. Quem não conhece, vamos conhecer. A nossa campanha de indicação, ela está desde 2021 aqui com a gente. É uma campanha bem interessante, bem legal. Não é obrigatório, participa quem gostar, quem quiser, quem se interessar. Ela é válida para o Brasil todo. E como que ela funciona? Cliente realiza, pode indicar outra pessoa para ser cliente realiza. Ela tem regras, algumas regras. Inclusive, se esse link aqui, quando a pessoa entra nesse link, aqui embaixo tem um regulamento da campanha. Existem dois regulamentos, o interno e o externo. O externo é para clientes e o interno é para funcionários. Sim, funcionários de outros setores podem indicar. Funcionários internos de... Eu, por exemplo, eu sou cliente Realiza. Eu tenho um apartamento aqui em Merlândia que eu comprei da Realiza. Mas eu não posso indicar, porque eu tenho relação direta com as vendas. Então, seria um conflito de interesse da minha parte estar indicando o cliente para comprar Realize, né? Todo mundo concorda que entra nesse conflito de interesse. Então, a gente criou regras internas e externas para poder estar sendo justo com todos, para tudo para ser bem, a balizura do processo ser ok. Então, é sempre bom dar uma lida, entender quais são as regras, mas é uma campanha bem legal, que tem bastante abrangência, todo mundo participa, todo mundo que gosta participa, tem muito cliente que tem muito corretor que só vende pela campanha de indicação, né? Ele conversa com o cliente lá, ou tal, se você quiser participar, ganha 750, tarará. Não, eu vou indicar sim. Então, assim, tem bastante abrangência. É bom conferir as regras. E aí, como é que funciona? Clicou aqui em qual é a cidade de interesse, qual é o local de interesse, preenche esse formulário, essa campanha é house, mercado, qualquer um pode participar, tá? Não é estrito para house, é para corretor de mercado também, se quiser. Ele preenche aqui, né, nome de quem indica, telefone, e-mail, ou o próprio cliente pode preencher essas informações, os dados do indicado, telefone, e-mail e essas informações, e aqui tem corretor de preferência. Por que é opcional? Porque esses campos são obrigatórios, esse aqui não. Se a pessoa quiser colocar o nome do corretor e a imobiliária, vai para esse corretor, a essa indicação. Jéssica, tem risco de ir para outro se eu colocar? Não, não tem. A gente vai seguir exatamente o que o cliente colocar aqui no formulário. A gente não vai pedir para mandar para outro. Ah, mas vocês têm meu contato? A gente vai correr atrás do seu contato. Ah, mas e se ele colocar aqui fulano e o nome e a imob e a house que eu participo? Vai para fulano da house tal. A única coisa que a gente pede é que para esse corretor ter o cadastro dele no Realiza App, porque esse lead vai para o Realiza App, para o cadastro do corretor. Se o corretor não tiver, eu vou dar um jeito de correr atrás do gestor dele, de alguém, mas a gente vai tentar fazer de tudo para falar com esse corretor. Se eu não conseguir falar de jeito nenhum, aí a gente invalida a venda porque a gente não encontrou a pessoa, invalida a indicação, no caso. Porque a gente não encontrou, mas de jeito nenhum, sobre nenhuma hipótese, vai para outro. Não vai. Então, é uma regra muito. A gente é muito rigoroso com isso aqui, porque a gente segue exatamente o que está escrito aqui. Então, se eu não conseguir falar com o corretor, não souber, não descobrir cadê ele, e eu tentar falar com a cliente quem que é esse corretor, ninguém souber, ninguém achar, invalida e pronto. Mas o corretor imóvel, corretor tal, imóvel tal, corretor tal, house tal, vai para o corretor tal, house tal. Alguma dúvida sobre campanha de indicação? Eu tenho. Pode falar.
Nesse caso aqui do nome, porque assim, nós temos pessoas com nome igual e nem sempre a pessoa que está preenchendo isso aí vai ter o nome completo. Eventualmente o corretor pode meio que fazer uma campanha disso aí e mandar para ele, deixar meio que pré-preenchido isso aí, tem alguma coisa nesse formato? Como assim, campanha e deixar pré-preenchido? Como assim? É porque eu imagino o seguinte, isso aí é nacional. Então, sei lá, a gente tem uma corretora aqui chamada Monique. A pessoa que vai fazer não vai saber o nome completo da Monique, o nome e sobrenome dela. E talvez é muito provável que tenha outra Monique em outro estado. Ah, seria interessante colocar Bonique, House Goiânia. Eu Goiânia. já ia saber. Ah, Não, às vezes colocar uma informação para a gente ter referência, no mínimo. Para poder a gente saber mais ou menos onde é. Se colocar Monique House Goiânia, se botar Monique e algum detalhe que eu consiga, ou o telefone da Monique, e eu consiga encontrá-la, para mim já é o suficiente. É um campo que talvez não tenha tanta informação. Ou então, preencher Monique e me mandar uma mensagem, Jéssica, ó, a Monique que eu coloquei lá é Monique tal. Foi eu que preenchi aquele formulário lá, ó. Ou mandar um print do formulário, eu estou preenchendo aqui, a Monique que está aqui, a Monique que tal. Entendeu? Mas qualquer informação que a gente consiga descobrir quem é a pessoa. Porque se a gente não conseguir, a gente não consegue passar para frente. Mas, e como eu disse, a gente não passa para qualquer corretor, é só para quem está ali. Agora, se o cliente entrar aqui, porque isso daqui vai também para os clientes, e-mail, panfleto, etc. Se ele não tem corretor de preferência, ele quer mandar para qualquer pessoa, vai para a roleta. Se ele não preencheu, não quer, ele indica para quem ele quiser. Porque às vezes o cliente também ele não tem, pode não ter tido uma experiência legal, né? Ele não quer indicar para corretor nenhum. E aí a gente manda para quem quiser. A gente respeita tudo que está escrito aqui. entendi. Mas, Bacana. mais alguma dúvida, gente? Não, sobre isso está tranquilo. E, gente, vamos junto. Vocês têm alguma dúvida, quiser me perguntar alguma coisa, falei muito rápido. Tranquilo, Tamo... Jéssica. Obrigado. É só fazer um comentário. Ainda não te dispensei, não. Espera aí. Vamos, Uhum. vamos, vamos aguardar as perguntas aí no chat. Mas eu quero comentar. Na verdade, é o seguinte: quando a gente sabe a origem, quando a gente sabe todo o trabalho, a gente valoriza. Então, o convite da Jéssica falar, coisa que ela já faz individualmente para cada praça, né, é, para cada regional, para vocês entenderem que nós fazemos um trabalho muito sério com a questão do lead. Então, tem que dar valor nesse lead. Esse lead é uma joia que, quando você recebe, ele já foi passado pela SDR, né? Aqui é a Samara, tem as meninas daqui também. Eu não tenho, nós temos no Brasil inteiro, mas elas fizeram um trabalho de filtro. Gente, isso aí é uma joia que você não pode jogar fora. Esse lead está quase pronto para você. Então, aí tem que entrar a questão da autoestima. Ó, esse cliente já passou. Se ele resolveu ir para um corretor, é porque ele já está bem mais preparado. Então, não tem que entrar em questão se ele vai comprar para investimento. Você já tem o feedback. Você tem que entrar já para fechar, como closer. É mostrar o decorado ou receber o cliente no stand e já ir para o fechamento, sem medo. Vamos para a vitória. Não tem que retroagir mais, tem segurança se o cliente é ou não comprador. Cara, ele já está na sua mesa, entendeu? Então tem que entender, ver o feedback que a SDR colocou lá e já ir como você para resolver o problema dele. Então, não fique inseguro, não. Esse cliente é um bom cliente. É como se aquele cliente que você mesmo tratou. Imagina quando você está com um cliente próximo de fechar. A nossas SDR ela coloca para você nessa fase aí, muito importante. Mais perguntas aí, pessoal? E sobre isso, gente, às vezes a gente recebe muito feedback aqui em relação a, poxa, mas veio o cliente Minha Casa Minha Vida. Gente, a gente recebe muito lead Minha Casa Minha Vida que não tem perfil aqui. Quando a gente consegue identificar, a gente conversa com ele, tenta orientar, mas às vezes o pessoal, eles não, às vezes eles já sabem o jeitinho de burlar, né? Às vezes eles já vêm, tal, conversa, às vezes não dá para identificar esse perfil, eles não falam. E é um papel nosso também orientar essas pessoas, né? Às vezes pode ser que ele passe pelo nosso crivo, fale uma renda que às vezes não é verdadeira e chegue até o corretor, pode ser, pode acontecer, porque a gente aqui está confiando no que ele está falando, né? A gente não está olhando o documento. E aí ele chega no corretor,
Não fique irritado, não fica bravo. Eu sei que às vezes, poxa, caramba, caiu o cliente aqui que eu não vou conseguir vender para ele. Orienta essa pessoa, porque às vezes ele está perdido, ele precisa de informação. E a gente não conseguiu saber disso aqui dele, ele não deu essa informação aqui para gente. Mas se ele caiu para você, informa para ele, procura a prefeitura do seu município, ou às vezes é um cliente que ele até tem perfil para comprar. Ele queria conseguir por R$ 80 na Minha Casa Minha Vida, mas às vezes não vai rolar, ele não tem perfil para isso. Mas às vezes ele vai conseguir comprar, ou às vezes ele vai te indicar alguém. Se ele for bem atendido, às vezes você consegue fidelizar aquele cliente ali, ou talvez para uma outra situação. Mas vai acontecer, porque essa é uma questão aqui no Brasil. Sai notícia o tempo todo, desinformação o tempo todo, às vezes eles ficam mais desinformados do que informados, e eles vão vir procurar a gente. E pode ser que boa parte desse público feche, mas boa parte não vai fechar. E a gente tem que ter tato para atender as duas partes. A parte que vai fechar e a parte que não vai fechar. Então é muito importante a gente estar atento a isso e estar atendendo todo mundo com o máximo de carinho possível. Então tá bom. Gente, muito obrigado. Te vejo no pódio.